Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Detroit, inverno de 2025. A cidade estava envolta em um silêncio gélido, quebrado apenas pelo render da neve sob os pés dos poucos transeuntes. Os postes de luz lançavam um brilho pálido sobre as calçadas rachadas e as fachadas de prédios abandonados. Numa pequena casa no final de um beco, Elijah Johnson, de 38 anos, estava sentado numa poltrona gasta, com o olhar perdido nas chamas moribundas da lareira. Outrora um empresário de sucesso, Elijah havia atingido o auge de sua carreira antes que a traição e o infortúnio o mergulhassem na ruína. Ele perdera tudo, sua fortuna, sua reputação e principalmente Maria, sua esposa, que falecera 3 anos antes em um acidente do qual ele jamais conseguirá se recuperar. Cada objeto no cômodo lhe trazia à memória lembranças dolorosas, a louça que haviam escolhido juntos, o velho piano que ela tocava e a fotografia emoldurada na mesa de centro, onde Maria sorria, despreocupada e radiante. Naquela noite, ele folheava distraidamente um jornal local, seu olhar cansado percorrendo os classificados e as notícias do bairro. De repente, um artigo lhe chamou a atenção. Um leilão incomum organizado para famílias pobres. Uma jovem de 19 anos seria vendida em leilão por seus pais endividados. O texto especificava com um cinismo arrepiante uma oportunidade de oferecer um lar e um futuro a uma jovem corajosa. Elias sentiu um arrepio de indignação e tristeza percorrer seu corpo. Como alguém podia tratar um ser humano como um objeto para ser vendido por dinheiro? Seu coração doía pela garota desconhecida, e uma raiva latente cresceu dentro dele. Mas por baixo dessa raiva havia também uma faísca de compaixão e um estranho impulso protetor. Pela primeira vez em anos, Elias tomou uma decisão clara. Suas dívidas não importavam, sua ruína não importava. Ele não podia ficar parado e assistir a essa injustiça. Se pudesse impedir essa humilhação, ele o faria custasse o que custasse. Sem que ele soubesse, aquele simples ato de bondade não só salvaria Jasmine Carter, a jovem em questão, como também despertaria nele uma parte da vida que ele julgava perdida para sempre. Naquela noite, no frio e silêncio de Detroit, um viúvo arruinado se preparava para desafiar o destino, e uma jovem estava à beira de uma vida que jamais escolhera. A sala estava fria, não só pelo ar cortante do inverno que entrava pelas janelas antigas, mas também pela atmosfera pesada de sussurros e julgamentos tácitos. Os assentos estavam cheios de rostos curiosos, alguns ávidos por um espetáculo, outros simplesmente indiferentes. No centro, em uma plataforma iluminada por uma auréola impiedosa, estava Jasmine Carter, de 19 anos. Seus cabelos escuros emolduravam um rosto marcado pelo medo e pela resignação. Seus olhos buscavam desesperadamente um rosto familiar na multidão, mas tudo o que via eram estranhos avaliando sua vida como se fosse uma mercadoria. Seus pais, sentados na primeira fila, estavam tensos. A pobreza e a pressão os haviam levado a aceitar o inaceitável. Murmuravam desculpas, justificativas desajeitadas, mas Jasmine ouvia cada palavra como uma punhalada. A vergonha queimava suas bochechas. Jamais imaginaria ser vendida por aqueles que deveriam tê-la protegido. Foi então que ele entrou. Elijah Johnson, um viúvo arruinado, vestido simplesmente com um casaco escuro, caminhava com uma segurança silenciosa. Seu olhar, porém, não era frio, estava repleto de uma determinação rara, quase silenciosa, que parecia varrer o cômodo como uma brisa inesperada. Seus olhos encontraram os de Jasmine. Naquele breve instante, ele viu todo o medo, a rebeldia e a dor que ela tentava esconder por trás de uma máscara de dignidade. Quando o leilão começou, os lances subiram rapidamente. Homens e mulheres de negócios ricos competiam pelo que consideravam um investimento. As vozes eram agudas e calculistas, e cada aumento de preço ressoava como um golpe de martelo no destino de Jasmine. Então Elijah ergueu a mão. Um silêncio repentino se fez. Todos os olhares se voltaram para ele. $50.000, anunciou calmamente. Os murmúrios se transformaram em sussurros de espanto. Como um homem claramente falido podia aumentar o lance daquela forma, desafiando aqueles que pensavam saber de tudo? A mãe de Jasmine, com a voz trêmula, ousou perguntar: "Por que você?" Elias olhou-a diretamente nos olhos e respondeu: "Porque ela merece algo melhor do que aquilo que você pensa estar oferecendo a ela." Suas palavras eram simples, mas carregavam uma força inabalável. A sala prendeu a respiração. Os outros licitantes hesitaram, depois desistiram um a um, incapazes de competir com a convicção silenciosa de Elijah.
A venda terminou em murmúrios e Jasmine foi comprada por este homem desconhecido, cuja aparente pobreza mascarava uma dignidade e bondade excepcionais. Para Jasmine, aquele momento foi ao mesmo tempo libertador e chocante. Ela ainda não entendia o que aquele homem realmente representava. Não um simples salvador, nem um simples comprador, mas alguém capaz de mudar seu destino irreversivelmente. O carro de Elijah avançava lentamente pelas ruas cobertas de neve de Detroit. Jasmine Carter, sentada no banco do passageiro, não disse nada. Seu coração batia forte, uma mistura de medo, confusão e uma estranha curiosidade. Ela havia sido comprada por aquele homem misterioso que não tinha nenhuma semelhança com os especuladores arrogantes e ricos da casa de leilões. Quando o carro parou em frente a um prédio modesto, Jasmine franziu a testa. Não era uma mansão nem um apartamento de luxo. Os tijolos eram sem graça, as janelas ligeiramente rachadas e a neve cobria uma varanda desgastada. Elijah saiu calmamente, abrindo a porta para ela com um gesto natural e respeitoso. "Bem-vinda à minha casa", disse ele simplesmente, sem qualquer traço de orgulho ou arrogância. Por dentro, o apartamento refletia a vida de um homem atormentado, porém digno. A mobília era simples, algumas peças antigas, mas cuidadosamente conservadas. Uma lareira antiga com cinzas frias ocupava o centro da sala de estar. Sobre a mesa de centro, uma fotografia de Maria, sua falecida esposa, e alguns objetos decorativos espalhados contavam uma história de memórias e amores perdidos. Jasmine observava em silêncio. Sua primeira impressão foi de desconfiança e incredulidade. Como alguém com tão poucos recursos materiais ousaria comprá-lo? Seria um simples capricho? Ou algo mais complexo? Percebendo seu desconforto, Elijah não disse muito. Mostrou-lhe o apartamento, revelando um quarto modesto, porém limpo, com lençóis cuidadosamente dobrados e uma pequena estante repleta de romances e jornais. Tudo exalava calma e respeito. Nenhuma ordem imposta, nenhuma autoridade severa. Apenas um convite silencioso para ficar, para se sentir segura. A noite caía e Elijah preparava uma refeição simples. Jasmine, sempre vigilante, observava-o. Aos poucos, ela notava os detalhes, o jeito como ele sorria ao falar de Maria, o respeito silencioso que demonstrava por ela, o cuidado em cada gesto. Não havia piedade nem arrogância, apenas profunda humanidade. Mais tarde, enquanto estavam sentados junto à lareira fria, Jasmine viu Elijah tirar uma fotografia desbotada de Maria e chorar silenciosamente. Era a primeira vez que ela via aquele homem vulnerável, e algo dentro dela relaxou. Ela entendeu que ele não era simplesmente um benfeitor, mas um homem que havia perdido e sofrido, e que agora havia uma razão para proteger outra pessoa. Pela primeira vez desde a venda, Jasmine sentiu uma leve esperança. Talvez aquela noite não fosse apenas o fim de sua liberdade, mas o começo de uma vida que ela poderia escolher para si mesma. As semanas se passaram e Jasmine gradualmente se acostumou à sua nova vida. Seu medo inicial deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Elijah, sempre respeitoso com o espaço dela, nunca a pressionou. Pelo contrário, deixava-se guiar por seus instintos e pelo desejo de compreender. Todas as noites compartilhavam refeições simples e longas conversas, durante as quais Elijah contava histórias de Maria, seus sonhos e os planos que haviam feito juntos. Mas, certa noite, enquanto arquivavam documentos antigos no escritório de Elijah, Jasmine se deparou com uma pasta empoeirada repleta de papéis e cartas financeiras. Fascinada, ela se aproximou. Através desses documentos descobriu a verdade sobre Elijah. Outrora um brilhante empreendedor, ele havia construído um império na indústria local. Mas a traição de sócios próximos e uma fraude bem orquestrada destruíram sua fortuna. Ele não era um homem fraco ou incompetente, simplesmente uma vítima de circunstâncias cruéis. Impressionada, Jasmine o confrontou gentilmente. "Você perdeu tudo, mas foi traído. Por que não reagiu?" Elijah suspirou com os olhos baixos. "Porque a vingança não trará Maria de volta. E porque eu não queria me tornar o monstro que eles esperavam que eu me tornasse." Essas palavras atingiram Jasmine em cheio. Ela agora via o homem por trás da imagem calma e digna, um homem fragilizado, mas com um código moral inabalável e uma força interior inabalável. Aos poucos, uma admiração silenciosa nasceu dentro dela, acompanhada por um novo sentimento, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Motivada por sua descoberta, Jasmine ofereceu sua ajuda. Juntos, eles começaram a investigar discretamente os antigos parceiros de Elijah, analisando contratos, seguindo pistas e reconstituindo os eventos que levaram à sua queda. Cada descoberta fortalecia o vínculo entre eles, pois compartilhavam não apenas um objetivo comum,
mas também respeito mútuo e uma crescente confiança. Certa noite, após um longo dia de buscas, Elijah e Jasmine se encontraram na varanda, observando a neve cair sobre Detroit. O silêncio era confortável, quase conspiratório. Elijah quebrou o silêncio, sabe? Eu nunca imaginei que depois de tudo que perdi, alguém como você pudesse entrar na minha vida e mudar minha perspectiva. Jasmine sorriu levemente com o coração acelerado. Ela compreendeu que o laço que estavam forjando não era mera gratidão nem obrigação. Havia algo mais profundo, uma conexão silenciosa se construindo entre duas almas feridas, buscando a cura. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Elijah sentiu um vislumbre de esperança. E Jasmine, pela primeira vez desde que fora vendida, sentiu-se protegida, respeitada e estranhamente viva. Os meses seguintes foram uma mistura de esforço, descobertas e cura. Elijah e Jasmine haviam encontrado um equilíbrio frágil, porém precioso. Graças à habilidade e determinação de Jasmine, eles conseguiram identificar brechas nos contratos antigos e recuperar alguns ativos e contas bloqueados. Esse sucesso financeiro modesto, mas simbólico, restaurou a confiança e a dignidade de Elijah. Para Jasmine, esse processo foi muito mais do que ajuda material. Ela havia encontrado um propósito, uma razão para lutar e uma crença em si mesma. Cada passo rumo à recuperação de Elijah era um passo em direção à sua própria liberdade interior. Ela não era mais a garota humilhada vendida pelos pais, mas uma parceira respeitada e valorizada. O relacionamento deles evoluiu naturalmente. O que começou como gratidão e respeito mútuo transformou-se em um afeto silencioso, depois em uma intimidade delicada. Elijah descobriu que ria novamente, que se pegava imaginando um futuro com Jasmine ao seu lado. E Jasmine percebeu que por baixo da tristeza e da ruína, Elijah possuía uma bondade e uma força que a atraíam irresistivelmente. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol através das janelas embaçadas do apartamento, Elijah pegou a mão de Jasmine e sussurrou: "Você mudou minha vida, Jasmine. Mais do que você jamais poderá imaginar." Ela olhou para ele, com o coração acelerado, e respondeu suavemente: "E você me mostrou que mesmo depois da dor, ainda é possível encontrar a luz." O leilão, que parecia ser o ponto mais baixo de suas vidas, na verdade foi o catalisador para um renascimento. Elijah encontrou uma nova esperança e um novo motivo para viver. Jasmine encontrou forças para reconstruir sua vida e escolher seu próprio destino. Neste pequeno e modesto apartamento, entre as lembranças de um amor perdido e as promessas de um futuro incerto, porém promissor, duas almas despedaçadas encontraram uma na outra não apenas conforto e proteção, mas também a possibilidade de renascer. O passado continuava sendo um fardo pesado, mas já não era uma prisão. Juntos, Elijah e Jasmine estavam prontos para enfrentar a vida, escrever sua própria história e provar que mesmo em meio à dor e à traição, a bondade e o amor podiam sobreviver.